Meu amigo, não saia deste vídeo sem primeiramente ouvir esta declaração séria da palavra de Deus. Talvez terá sido por um propósito que você chegou neste vídeo. Perceba o que diz Tiago capítulo 2, versículo 10 a 11. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tá? Porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se, pois, tu não adulteras, mas matas, estás feito transgressor da lei. O texto aqui é claro. Eu posso cumprir uma parte dos mandamentos do Senhor e ser transgressor em um mandamento me torna culpado. É como se fosse alguém, por exemplo, principalmente aqui em Angola, onde temos alguns semáforos nas ruas, mas o cidadão coloca capacete, que é uma imposição da lei, e que não para nos semáforos, ou para nos semáforos, mas não usa o capacete. Então, ao mesmo tempo, torna-se transgressor da lei, ou seja, da lei, para não dizer lei civil, não é? Da lei. Por isso, a Bíblia também traz essa reflexão. Se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, não é? Em casa, mas você mente, acaba tornando-se uma pessoa não íntegra por conta desse lado em que você ainda não venceu. Supomos aquele marido presente em casa, não é carinhoso com a sua esposa, mas mesmo assim trai a sua esposa. Você automaticamente anula o carinho que você tem pela esposa, apesar de professar um amor por essa pessoa. O mesmo acontece também com Deus. Se nós não adulteramos, não é? Como o texto aqui diz, nós não adulteramos, mas matamos, acabamos de nos tornar culpados e a lei nos vê como arguido ou réu de morte, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei do Senhor. E quem nos pode livrar desta condenação da lei? Só a pessoa de Jesus, a quem nós precisamos acreditar a nossa vida para uma transformação. Primeiro é que nós, quando transgredimos, ou quando estamos num erro ou em pecado, precisamos reconhecer de que estamos em pecado, estamos num erro, para que a ajuda venha da pessoa de Jesus, porque a pessoa está aberta e desejosa a se arrepender para receber o perdão e a transformação para viver uma vida santificada. Por isso, nunca você diga, eu vou cumprir a lei do Senhor pela metade. Ou seja, você não mente, mas rouba. Você não adultera, mas cobiça. Está a entender aqui a ideia, né? Como posso dizer? Você não fornica, mas mata as pessoas. E hoje em dia, matar as pessoas não consiste apenas em matar, tirando a vida literalmente, mas com as nossas palavras e com maneira, ou seja, na forma como nos comportamos diante das pessoas. Por isso, querido, este ensinamento de Tiago é um dos mais fortes apelos para a integridade espiritual. Ele nos lembra que Deus não olha para a vida espiritual como uma lista de acertos que compensam os erros, mas como um coração entregue totalmente à sua vontade. Temos que nos entregar à vontade do Senhor, temos que nos entregar à dependência total de Deus. Por isso que Tiago diz que quem violar o mandamento torna-se culpado de todos, não porque um pecado automaticamente contém todos os outros, mas para a lei é um todo, não peças soltas, tá? Né? Para uma lei é como se fosse uma corrente que tenha dois gonzos, né? Posso assim dizer, 10 curvaturas que asseguram a própria corrente. Se uma dessas correntes se soltar, automaticamente não terá união esta corrente. Assim também acontece com a vida de todo sincera filha do Senhor. Para nós podermos andar na verdadeira integridade espiritual, precisamos guardar e sermos obedientes a toda a vontade do Senhor. Por isso que ele diz em João 14, verso 15, ou 15, verso 14, esse texto por vezes me faz confusão, ele diz que se me amas, guardareis os meus mandamentos. Guarda os mandamentos do Senhor.
e trará muita paz, muita saúde e muita santificação a você, porque guardando a lei do Senhor, vai evitar muitos erros, muitos pecados nessa vida, que muitas vezes têm infernizado as pessoas por mais que vivam. Para que tenhamos a vida em qualidade, que cumpramos a vontade do Senhor, e o Senhor recompensará a sua dedicação como a de Josué e de Caleb. Pense nisso e o Senhor te abençoe.